pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa Dica Bisurada 28. Queria agradecer a sugestão dessa dica ao aluno, ao nosso aluno Douglas Alexandre. Valeu, brigadão. Vamos lá então, queridos. Aqui, como fazer a distinção, como é que eu identifico o que é oração principal, o que é oração subordinada? Simples, simples. Qual é o bizu? Qual é o bizu? Qual é o macete aqui? Qual é o bizu? Qual é o macete? Identificar o elemento coesivo, a conjunção, ou numa reduzida também, a preposição, se for o caso. Ah, mas eu já mostro isso. Olha lá. Aqui. Tudo estaria perdido se fosse verdade o que dizes. Primeira coisa, identificar dentro do período quantas orações eu tenho, pelo número de verbos, certo? Olha lá, tudo estaria perdido, então nós teríamos aqui, se fosse e dizes. Ah, e agora? Como é que eu vou ver? Eu tenho que entender a frase, primeiramente. Então, se a primeira avaliação é ler e entender a frase. Tudo estaria perdido se fosse verdade o que dizes. Este se é o quê? É uma conjunção condicional, certo? Eu estou apresentando uma condição para que tudo esteja perdido. Tá? Então, olha lá, um elemento coesivo aqui. E esse cara aqui é um outro elemento coesivo. Já vamos ver quem é esse cara. Tudo estaria perdido se fosse verdade o. O que é esse o aqui? O que é o o? Nananina não pode ser artigo não. Olha lá, não tem substantivo depois. Isso aqui é um pronome demonstrativo. Tudo estaria perdido se fosse verdade aquilo que dizes, certo? Então olha lá, ou isso que dizes, o fato é que ele tem esse valor aqui, tá? Olha lá. O limite vai ser aqui, por quê? Porque eu tenho um elemento coesivo que vai ser o qual dizes, um pronome relativo. Aqui uma conjunção condicional. Então, se eu tenho pronome relativo, se eu tenho conjunção integrante, se eu tenho uma conjunção condicional, se eu tenho qualquer elemento coesivo aqui, uma conjunção ou um pronome relativo, que vai ser um elemento coesivo também, eu não posso ser a oração principal, não posso. Então vejam que há uma relação entre essas três orações. Esta que não tem a conjunção nem o pronome relativo vai ser a oração principal. Cuidado aqui. Ela é a oração principal de quê? Dessa aqui, que é o quê? Uma oração subordinada, adverbial, condicional, certo? Vamos apagar aqui, ó. Ela é uma oração subordinada, ó, adverbial, condicional, tá? Perfeito. Vou escrever aqui, condicional. Vai ficar bem redondinho, tá? Muito bem. Agora, aquela oração é o quê? É uma oração subordinada. Quando tem pronome relativo, ela é subordinada ao quê? Oração subordinada adjetiva, que nesse caso é restritiva, tá? Muito bem. Qual vai ser a oração principal? Desta aqui. Ah, vai ser essa aqui, ó. Tudo estaria perdido. Que dizes? Não tem sentido. Então, essa oração aqui, ó, essa oração aqui é oração, aqui faltou um L. Esta oração aqui vai ser a subordinada do tudo estaria. Essa aqui é a oração principal. Esta vai ser a oração principal desta oração subordinada. Ah, caramba, vou me suicidar. Não, criatura, te acalma. Mas observa a relação lógica. Isso aqui se subordina a isso. Por quê? Porque é uma condição. Esta não está presa aqui. Olha aqui, qual é o antecedente deste que? Olha lá, ó. É o aquilo, tá? Então, esta aqui está subordinada a esta. Portanto, esta é subordinada a esta, mas é principal daquela. É como se fosse um setor, certo? Eu tenho o chefe, o subchefe e o funcionário. Eu, o subchefe.
eu sou subordinado ao meu chefe, mas eu sou superior ao meu subordinado, ao funcionário. Então eu estou no meio. Eu tanto sou subordinado quanto eu subordino alguém a mim. Entender? É a mesma relação. Então não vê a coisa como um bicho. Observa as relações lógicas. Isso aqui é muito lógico. Tem que entender o que tem aqui. Não é simplesmente aquela coisa bonitinha. Oração principal, oração subordinada. É muito lindinho, no papel, ali, bonitinho. Agora, quando a coisa funciona dentro de um texto normal, seja o que Deus quiser. Ninguém fica escrevendo e dizendo, agora eu vou escrever a oração principal, agora eu vou colocar a subordinada. Não, né, criatura? Não dá. Tá? Então, facinho, tá? Então, vamos lá. A estrada que desce para o litoral foi interditada. Muito bem. O elemento coesivo é esse carinha aqui. O que é isso aqui? A estrada qual? Já vimos o que é isso. Isso é um pronome relativo que busca a estrada. Claro que o limite tem que ser aqui. Por quê? Porque o elemento coesivo, ele marca o limite. Só que tem um detalhe, isso aqui não é uma oração. Ela tem que continuar em algum lugar. Onde é que ela continua? A estrada foi interditada. Olha lá, aqui tem o elemento coesivo, é o quê? É a oração subordinada. Ela é uma oração subordinada adjetiva, por quê? Porque tem um pronome relativo, restritiva, tá? Essa aqui a classificação é um detalhe, não é isso que eu quero que vocês, né, a coisa com a qual vocês devem se preocupar agora, é a distinção que é o bizu, tá? Então, qual é o bizu? Qual é o bizu? Identificar identificar o elemento coesivo, ou a conjunção, ou o pronome relativo, ou quem sabe uma preposição numa reduzida, certo? E a oração principal está bipartida, não são duas, é uma só. Por quê? Só tem um verbo ali, foi interditada aqui, é a locução verbal, e eu tenho a oração principal bipartida para que o pronome relativo fique do ladinho aqui, certinho? Agora nessa aqui, eu tenho o quê? Quando chegou, não havia mais ninguém à sua espera. Onde é que está o elemento coesivo? Se tu não sabes identificar, e aí fuzilou, já não vai conseguir. O quando é o quê? É uma conjunção temporal. Então tem que saber que esta ideia, introduzida pelo quando, traz uma ideia de tempo. Para este fato, não havia mais ninguém, quando? Então, elemento coesivo, oração subordinada, e essa todinha aqui vai ser a oração principal, certo? O verbo está aqui, e essa aqui a oração subordinada adverbial, que nesse caso é uma temporal, chuvas e trovoadas. Comeu tanto que passou mal. Cuidado, a gente sempre identifica o tamanho, tanto que, tão que. Mas o tanto, na verdade, é um advérbio que está ligado aqui, tá? O elemento coesivo é o que? O limite é aqui. Mas a estrutura se dá assim. Então eu tenho o quê? Conjunção aqui e oração principal aqui. Sem o elemento coesivo, com o elemento coesivo. Mas ali ela é uma oração principal, tem o elemento coesivo. Sim, mas o identificar o elemento coesivo me faz identificar essa relação aqui. Agora, se ela vai ser a oração principal de uma outra, é uma outra relação. Então, é uma análise da sintaxe estrutural da frase. Então, tem que ir passo a passo. Certinho? O cara não pode aloprar, não. Vai com calma. Então, o que eu tenho aqui? Comeu tanto e, como consequência, passou mal a criatura, né? Teve lá uma diarreia do caramba. Olha lá. Oração subordinada adverbial consecutiva. Eu estou classificando, tá? Mas a jogada aqui não era a classificação, tá? É saber identificar o que é uma coisa e o que é outra. A esperança de que tudo ficará bem me move. E aí? Eu tenho o quê? Olha lá, o elemento coesivo aqui, anjinhos. Aqui eu tenho a esperança. A preposição a gente deixa aqui, tá? Junto com essa oração, com esse elemento, tá? É óbvio que isso aqui não é uma oração, então ela deve continuar em algum outro lugar. Olha lá, de que tudo ficará bem, me move. Aqui a oração bipartida, a oração principal bipartida. Então ela é uma adjetiva. Caraca, não é adjetiva coisa nenhuma, por quê? Porque isso aqui não é pronome relativo. Isso aqui é o mesmo carinha que está aqui, É uma conjunção integrante.
eu tenho uma oração aqui, ó. Perdão, aqui não é um integrante, perdão, então já misturei as bolas aqui, não é integrante coisa nenhuma, porque aqui é uma consecutiva. Aqui é igual a, onde é que tá? Eu não coloquei nenhuma aqui. Não coloquei. Então esse aqui é o único que é a conjunção integrante. Aqui, ó, a conjunção integrante. Que introduz o quê? A esperança de quê? A esperança de que tudo ficará bem. Então, toda essa oração aqui, ó, toda essa oração complementa o significado de esperança. Ela é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Mas é só um detalhe, tá? A classificação é um detalhe. O que eu quero que vocês percebam que não é comum a bipartição de uma substantiva, mas aconteceu. E eu vou identificar, isso aqui eu fiz intencionalmente para mostrar que não é tudo tão lindinho, bonitinho, né? A oração aqui principal, oração subordinada depois. Não, dentro do texto a coisa pode acontecer, essa zona aí, tá bom? Então muito cuidado, ela é muito parecida com a estrutura da adjetiva, tá? Mas não é, porque isso aqui não é um pronome relativo, não posso substituir por a qual, da qual tudo ficar bem, não tem sentido, certo? Muito bem, querido, só para ilustrar aqui, um exemplo, se eu dissesse assim, ó, é importante sair agora. Olha aqui, é importante, eu não tenho conjunção porque isso aqui é uma oração reduzida, certinho? Olha lá, não é o elemento coesivo, nem conjunção, nem pronome relativo. Mas como é que eu identifico? Aqui eu tenho verbo conjugado, um adjetivo. Aqui eu tenho uma forma nominal sem um elemento coesivo. Então eu tenho aqui a oração principal e a oração subordinada, que nesse caso é uma substantiva subjetiva. Sujeito oracional, é uma oração subordinada, substantiva subjetiva. O fato é que lá é a subordinada e aqui a oração principal. Certo, queridos? Show de bola, facinho de identificar, desde que se tenha o conhecimento exatamente do que é a conjunção, o pronome relativo e tudo mais, certo? Não se esqueçam então de colocar aí o gostei se gostou. Importante, se inscrevam nos nossos canais, se inscrevam no canal do Professor Wilson, se inscrevam no canal da Editora Atualizar, são canais distintos, diferentes, então são inscrições distintas também. Certo, queridos? Vocês encontram no meu canal conteúdo de português completinho, totalmente gratuito para vocês. Por isso, compartilhem para que mantenhamos este material gratuito com qualidade para vocês. Grande abraço!